Todos nós pensamos muito bem a nosso respeito. O que não é muito notável em nós mesmos são as coisas que acontecem dentro de nós. Às vezes, nos surpreendemos com uma reação nossa, porque muitas vezes não sabemos o que há dentro do nosso coração. Até que algo se manifesta que não é agradável. Existem muitos exemplos que eu já vi e percebi que afeta muitas pessoas. Vou citar alguns para ver se você entende o que eu quero dizer. Quando alguém vai muito bem nos estudos e você tem dificuldades, normalmente você se compara a outra pessoa e muitas vezes isso é motivo de inveja. Quando alguém começa a namorar e você está esperando tanto tempo, ou se casa e você ainda não teve a chance de se casar nem de conhecer alguém. Talvez esteja até namorando, mas não chegou o momento do seu namorado pedir em casamento. Você fica triste lá no fundo da sua alma, quando ver até mesmo a sua amiga se preparar para o casamento. Quando alguém se arruma muito bem, sabe se vestir, e você se vê sempre inferior na sua forma de vestir, inveja o que a outra tem, ou até mesmo ignora o seu visual. Ou seja, a pessoa tem sucesso e desfruta, enquanto você não. O que acontece com você? Fica triste, cabisbaixo, chora, se isola. Às vezes, vê o próximo comprar a casa ou o carro dos sonhos. E você ainda vive de transporte público. Vê também viajar nas redes sociais, das fotos, aquela pessoa desfrutando das férias enquanto você tem que trabalhar. As dificuldades ou aquilo que você não possui ainda, às vezes faz você cobiçar o que o outro tem. Não é problema você querer ter uma vida melhor, ser melhor. O problema passa quando você vê nas outras pessoas o que elas têm e fica triste, se comparando a elas, ansiosa, ou seja, afetando você. Será que isso é o seu caso? Será que você tem sido afetada pela condição alheia? Respeite a sua condição. Às vezes, não sabemos de certos assuntos para falarmos, mas não porque você tem dificuldade, mas porque você nunca se interessou por aquele assunto. Tudo depende de você. Se você se esforçar, por exemplo, como que eu vou me casar, Viviane? Como que eu vou adquirir um melhor emprego, um melhor salário, ou ter uma vida estável? Se toda a minha vida eu vivi trabalhando muito e tendo pouco. Bem, você deve ser aplicada. Não se compare com ninguém. Respeite a sua condição, assim como eu faço comigo. O que eu ainda não possuo, não tenho, isso não quer dizer que eu sou inferior a outra pessoa que tem, que adquiriu. Ou seja, eu tenho que respeitar a condição que eu tenho. Por exemplo, eu sou o servo de Deus, eu sirvo no altar. Então, se eu sirvo no altar, eu tenho que estar à disposição de Deus. Eu não posso estar pensando em conquistas financeiras, adquirir uma vida melhor financeiramente. Eu estou sujeita à condição que Deus me dá. Quando eu passo por situações delicadas, onde não tenho como pagar, por exemplo, por algo, estou apertada, isso eu entendo
que Deus permite, para que eu então mostre fidelidade a Ele, porque eu sirvo a Ele. Agora, imagine você, eu sirvo a Deus e eu fico cobiçando você que tem, você que viaja, você que toma as medidas na sua vida diferente da minha. Ou seja, eu estou querendo a vida fora do altar. Eu não estou desfrutando do que Deus me deu. O alto privilégio de servir a Ele. Eu tenho reparado que muitas pessoas que vivem para si, não priorizam a Deus, elas vivem voltas de problemas, porque elas estão afobadas em conquistar, ansiosas, competindo com outras pessoas, ou querendo impor o seu jeito, que elas vivem atormentadas, problemas na família, problemas e problemas e problemas. Quando você permite você servir a Deus, então você está livre, você está sujeito, você está à disposição, você aceita dificuldades e manter-se bem, não murmura, entende que Deus está fazendo uma obra dentro de você, aquilo que você precisava aprender. Ou seja, nada está arrancando de você, nada, porém acrescentando. Isso é o que faz a fé. Porém, a carne, não. A carne faz você ter maus olhos, ter essa inveja, essa disputa, essa competição, esses ciúmes, essa cobiça. E aí, um vai gerando outro e outro pecado. Quer dizer, vai acrescentando mais. Ou seja, a pessoa permite essas coisas ruins, ela não se opõe contra elas, então elas se fazem de vítimas. Permite aquilo guiar elas e não a fé. Pense sobre isso e voltamos após essa trilha musical. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. Por causa da carne existe aí o mal. O mal se manifesta na vida de todos aqueles que permitem a sua carne falar mais alto,
Você sabe que a carne é o que deseja o que não é bom. Como diz a Bíblia, porque a carne cobiça contra o espírito. Ou seja, a carne cobiça contra o espírito. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo desta lei, da lei. Ou seja, a pessoa que às vezes ela até se compara, eu já me peguei comparando-me com outra pessoa. Sempre o pecado está ligado a você e a outra pessoa. Por isso que o segundo mandamento seria amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não consegue resolver o que está dentro de você, então você não vai conseguir amar o próximo. Você vai fazer mal, porque esse mal que está dentro de você lhe guia a fazer coisas indevidas. Então você vai fazer o mal a outras pessoas. Então, esse mal, essa cobiça, por exemplo, a inveja, ela é querer o que o outro tem, né? Às vezes a atenção, o sucesso, o dinheiro, a aprovação, a reputação. E, sabe, nós temos que ser sinceros com a gente mesmo. Nós temos que ser sinceros. Como? O que eu preciso? Eu preciso o quê? Por exemplo, eu não sou tão eficiente no meu trabalho quanto a outra pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar naquilo que está faltando em mim. Não para competir com a outra pessoa. Não para ficar acima da outra pessoa. Não. Porque aí já é iniquidade. Você está trabalhando para você mudar, para ficar acima, para o seu orgulho. Veja que a carne é algo que é mal para você. É mal. E ela é o motivo de muitas pessoas estarem vivendo amarguradas, porque elas cedem à sua carne. Já quem é guiado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele mostra para a gente que aquele sentimento, aquele impulso nosso está errado. Como eu estava me comparando. E de uma forma sutil, era como se fosse uma inveja mesmo. Eu estava querendo o que a outra pessoa tinha, sem me dar conta que aquilo era uma inveja. Mas eu queria me livrar daquilo. Eu estava incomodada e eu perguntei para Deus: meu Deus, por que eu me sinto assim? Eu quero resposta. Sabe, quando a pessoa ela tem intimidade, ela ora, né? Ela conversa com Deus, ela é próxima, ela se expõe para Deus. Então, tudo que passa com ela divide com Deus. E eu perguntei, eu lembro que eu falei assim, olha, eu não vou passar desse versículo da Bíblia, eu estava lendo sobre Atos na época, e falava sobre a igreja de Jesus que vivia em comum acordo. Eles tinham um só espírito. E eu falei, meu Deus, eu não tenho problema nenhum com as pessoas que eu vejo que desenvolvem e que eu me sinto travada na minha forma de falar, na minha forma de participar. E aí foi quando Deus me falou um dia tão claro, mas tão claro para mim. Como se estivesse sentado do meu lado, conversando comigo. Minha filha, por que isso? Olha para sua mãe. Aí eu olhei para minha mãe, a gente estava jantando e meu pai conversando, minha irmã conversando, e eu ali ouvindo e não tinha nada para acrescentar, eu querendo acrescentar, eu me recusando, desprezando quem eu estava sendo, me inferiorizando por eu não falar nada. E aí
Deus falou assim: minha filha, olha para sua mãe, ela fala sempre. Não. Então, por que você quer falar sempre? Aí eu falei assim: porque eu quero, gosto. Se você gosta, então você tem que você tem que aplicar no que eles estão falando. Você não se aplica a esse assunto, então você fica de fora, minha filha. Você quer aplicar sobre esse assunto? Então, se você quer, então se informa sobre isso. Então, eu fiz uma avaliação e vi assim: realmente é desnecessário eu aplicar nesse assunto, porque não vai acrescentar em nada. E eu vou continuar fazendo o que eu quero, o que eu me aplico mais, e que me traz uma consciência boa para mim mesmo. Então, a fé faz o que é certo, o que convém, o que é melhor, o que vai me guardar. E aí as pessoas, elas ficam se comparando porque elas querem ficar acima ou se incluir no que elas acham que é melhor para elas. Mas o que é melhor para você é aquilo que vai resguardar você, é o que vai fazer bem na sua vida espiritual. E não era nada demais, aquilo não ia me fazer mal, mas porém eu ia investir uma coisa para eu me sentir melhor. Não, eu vou investir para servir ao Senhor. Tá vendo? Aí está a diferença da cobiça e a inveja. A cobiça é o que eu não preciso. Eu quero, mas eu não preciso. E a fé é aquilo que eu preciso, que é a prioridade, que eu tenho que dar atenção e que eu estou deixando outra coisa me chamar a atenção. Então, eu tenho que tomar a decisão. O que você quer? Você quer a cobiça ou o reino dos céus? Ou Deus? Bem, isso eu digo para você. Tá certo? Pense sobre isso.